Então nós cremos que Deus, que também conhece o seu coração, sabe da tua necessidade, e Ele sabe usar os seus profetas, usar os seus servos para responder às questões do nosso coração. Uma das questões mais importantes e que muita gente tem falado pouco ultimamente é sobre o arrebatamento da igreja. Nós queremos hoje falar um pouco sobre o próximo acontecimento das profecias no programa profético de Deus. Nós queremos falar sobre o próximo acontecimento do evento profético de Deus, a palavra dele. E por isso eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, e nós vamos ler em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículos 28 e 29. Nós falamos no domingo passado sobre que nós somos eternos, a vida eterna começa agora. Assim que aceitamos Jesus, nós passamos a ser eternos e nem a morte física consegue tirar isso de nós. Agora, está para ter um evento mundial agora, e não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que é o próximo evento profético de Deus. E vamos então falar um pouco sobre isso. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito e praticado o mal para a ressurreição do juízo. Amém. Pode sentar, amados. Interessante que uma das profecias bíblicas que estava na pendência de Deus durante os séculos eram as profecias que os profetas, tanto Jeremias quanto outros, falaram a respeito do retorno de Israel para a sua própria terra. Por quase 2000 anos os judeus foram expulsos de sua terra, o Império Romano destruiu toda a estrutura da cidade e também do país de Israel. E cumprindo sua profecia também, que Deus já tinha avisado que isso iria acontecer, que não iria ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada, o próprio Jesus falou. E o Império Romano então cumpriu esse propósito, essa profecia de Deus. E Israel foi destruído, Jerusalém também, o templo também. E a pouca resistência que existia, a história relata, o general Tito, ele lutou contra o povo de Deus ali, e depois, no ano 70, depois de Cristo, lá ele conseguiu acabar com todas as esperanças de Israel, e o povo se espalhou para os 4 cantos da terra, conforme Deus tinha registrado na sua palavra, em torno de 600 e 750 anos antes disso acontecer. Deus, amados, Ele conhece o amanhã como se fosse hoje. Para Deus não existe mistério de tempo nem espaço. Deus não trabalha com tempo, Deus trabalha com o Kairos, Ele é o tempo perfeito dele, porque Deus é perfeito, aleluia. Então nós vemos que Israel tinha que ser reunido de volta ao lugar. A profecia de Ezequiel 37 estava ali esperando o tempo de cumprimento, que se refere a Israel. E quando começou a voltar o povo para a terra prometida com muita dificuldade, com muita batalha e muita morte e muita luta, os próprios países cristãos da época, como a Inglaterra e outros países, Estados Unidos, não ajudaram Israel como deveria ajudar. Israel teve que depender, inclusive, da época de um país da União Soviética, Tchecoslováquia, para poder comprar armas para se defender de uma forma precária. Mas nós vimos que com tudo isso, Deus, aleluia, para cumprir a sua palavra, deu estratégias e sabedoria para Israel se defender de todo o exército árabe que se reunia em volta dele.
Era 12 árabes contra um soldado judeu, e Deus entregou eles nas mãos de Israel, como sempre fez. E no dia 14 de maio de 1948, portanto, é da nossa era, dia 14 de maio de 1948, se cumpriu a profecia de Ezequiel e também dos profetas que diziam que Deus os chamaria, do mesmo jeito que Deus espalhou o seu povo pelos 4 ventos da terra, Deus também nos últimos dias recolheria e chamaria o seu povo para que estivesse de volta da sua terra. E disse: por acaso pode nascer a nação em um dia? E o profeta disse: o Senhor sabe. Ele disse: sim, sei, e vai nascer, porque num dia, amados, Israel se tornou uma nação. E foi dia 14 de maio de 1948, registrado na história, essa profecia da palavra de Deus cumprida. E Jesus disse quando estava aqui: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Já passou mais de 60 anos que Israel se estabeleceu. E agora nós vemos que as coisas estão acontecendo muito rápido no mundo. Aquilo que nós pensávamos que era impossível, aquilo que nós imaginávamos que isso não iria acontecer, está acontecendo agora. As nações todas sendo preparadas. A União Europeia, que é de lá que vai sair o anticristo, está se organizando e dependendo agora de uma solução para um problema insolúvel, que é o desemprego em massa, a falência das nações, o euro quase que sem mais saída para ele se levantar, e as coisas acontecendo tão rápido, e nós sabemos que o anticristo está sendo preparado, porque ele vai dar a solução para o problema, tanto o problema social quanto o problema financeiro do mundo. E nós sabemos que o anticristo é aquele cavaleiro dos 4 cavalos de Apocalipse, que vem num cavalo branco com a coroa na cabeça e vem para reinar e vai vencendo. E vai vencer tudo que se opor a ele, não adiantar se levantar. E a igreja mesmo, ela vai estar sendo preparada para que antes que isso aconteça, Deus possa levar o seu povo daqui. Porque a grande tribulação chama-se a ira de Deus sobre o mundo. E nós cremos, alguns creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros creem que vai ficar até o meio da grande tribulação, mas outros creem que a igreja vai ser livre da grande tribulação. Da nossa parte, eu creio dessa forma, e se alguém crê diferente também, não vou dizer que você é um herege, porque a Bíblia dá uma certa dúvida com relação a isso, mas não tem problema. Eu creio que se eu sou e você é a noiva de Cristo, eu não preciso apanhar antes de casar. Não é verdade? Então, se a tribulação é um juízo de Deus sobre a terra, por causa da desobediência dos homens, a noiva de Cristo, ela vai ser tirada antes. É assim que eu creio, mas muitas pessoas não creem assim. Mas uma coisa eu sei: se nós percebemos, amados, dá a impressão de que esses 4 cavalos de Apocalipse, eles começam a já galopar. Parece que está chegando com força, porque cavalo significa força. A palavra cavalo na Bíblia, quando fala em profecia, significa é uma força que rompe, é uma força que não tem medo, que vem e para dominar. Os irmãos sabem que nós estamos estudando no ETAD sobre a história de Israel, e como Deus tinha falado aos reis de Israel que eles não deviam possuir cavalos, muitos cavalos, porque isso era uma sintoma de que a nação que tivesse muito cavalo significava que tinha muito poder bélico para a guerra, e Deus queria que Israel confiasse mais na força do Senhor do que na sua própria força ou na força dos cavalos. Mas Salomão tinha uma cavalariça com 12.000 cavalos. Então Deus não se agradou disso, e foi um desses erros de Salomão, e a sua queda foi essa. Mas nós sabemos, amados, que cavalo significa o quê? Aquele que não tem medo. O cavalo na guerra não tem medo da lança, não tem medo da espada, não tem medo de nada. Ele morre, mas morre guerreando e morre avançando. Por isso que chama cavalo. Cavalos amarelo, cavalo branco, cavalo vermelho. Nós vemos, amados, as coisas estão acontecendo tão rápidas. E quando nós começamos a pensar em profecia bíblica, nós começamos a pensar no que, como nós devemos estar preparando o povo
de Deus para esse momento que vai acontecer a qualquer instante, que pode ser durante o culto hoje, ou pode demorar ainda anos, não sei, mas o que eu sei é uma coisa: o próximo evento que a Bíblia relata de profecias para se cumprir é o arrebatamento da igreja, porque então entrará os 7 anos programados na Bíblia Sagrada, que será os 7 últimos anos para se cumprir o tempo do povo de Deus. Por 69 semanas, a Bíblia diz que se cumpriu as profecias em Israel. Quando faltava a 7ª semana de anos, que era 7 anos, parece que houve uma parada no tempo, e os profetas do Antigo Testamento não puderam ver uma coisa nas profecias, não puderam ver a igreja, porque a igreja estava escondida. Paulo disse: um mistério que estava escondido nos tempos, Deus agora revelou-nos através de Jesus Cristo, seu Filho, e a igreja do Senhor Jesus foi estabelecida, e parou o relógio de Israel. Israel está lá, sobrevivendo, porque Deus quer que ele sobreviva. O diabo tem tentado destruir o povo de Israel e os judeus, tem colocado até mesmo cristãos contra esta nação, porque o diabo sabe que Jesus não poderia voltar se Israel não estivesse lá de volta. Mas hoje, aleluia, desde 1948, Israel foi estabelecido como Estado. É uma nação pequena, uma nação estreita, uma nação que não tem muito como se defender. Os seus inimigos estão em volta dele, mas Deus mostra a cada guerra que há, a cada ataque que há, que Israel é superior, porque Deus peleja com Israel. Aleluia. Interessante que a ressurreição dos mortos é um conceito do Antigo Testamento que já diz. Jó, no capítulo 19, versículo 25 e 26, escreveu: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Aleluia! Jó estava confiante que haveria um dia da ressurreição, e ele iria ressuscitar para ver a Deus com seus olhos. É interessante que ele sabia disso, e viria um Redentor nos últimos dias. Jesus já veio, vai fazer quase 2000 anos já que ele veio, cumpriu as profecias acerca dele, e ele agora está se preparando para voltar. O importante é, e quando ele advertiu sobre as 10 virgens, que 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, e ele coloca bem claro na palavra que 5 delas estavam com sua azeiteira cheia, mas infelizmente 5 delas estavam sem azeite de reserva. Isso nos mostra um cenário triste para muitos crentes, que vão ficar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, porque as características das 10 virgens eram iguais. Eram virgens, tinham lâmpadas, esperavam o noivo. Somente crente em Jesus faz isso. Mas nós vemos que a única diferença entre elas não é que não tinham azeite. Elas tinham azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, mas 5 delas não se preocuparam em encher-se, ficaram na reserva, estavam acomodadas. E eu vejo isso, amados, como um perigo hoje, quando as pessoas estão sendo preparadas para conquistar o mundo, conquistar a terra, ficarem ricos, apoderar-se e tomar posse de muitos bens na terra, porque Deus vai dar a eles. As promessas dos profetas da prosperidade é que Deus vai enriquecê-los, que eles vão ser pessoas, empresários bem-sucedidos, que eles vão ser pessoas que vão conquistar carros zero, apartamentos e tudo que esse mundo pode oferecer. E nós estamos vendo que as pessoas estão tão preocupadas com as coisas dessa terra e as conquistas, que estão esquecendo das coisas celestiais, não estão mais nem querendo que Jesus volte agora, para poderem gozar dos benefícios que o dinheiro, a riqueza, o poder está dando a eles. Eu fico preocupado com isso, porque a cada dia nós vemos que as pessoas estão despreparadas para Jesus.
mas preparadas para viver. E quando Jesus voltar, essas pessoas vão querer correr atrás de mais azeite, correr atrás de mais óleo, correr atrás de mais poder. Porque hoje em dia se confunde muito poder com emoção, poder com reteté, com pular muito e falar e profetizar muito, e isso é confundido com o poder de Deus. O poder de Deus está na palavra de Deus. A Bíblia diz, a palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. E a verdadeira manifestação da espiritualidade do crente não está nos dons espirituais que ele tem, mas sim como ele é cheio do Espírito, como os frutos do Espírito se manifestam na vida dele. É isso que demonstra um crente cheio do Espírito Santo. E os dons são ferramentas importantes que devem ser usadas pela igreja para a edificação do corpo de Cristo. Dom de profecia, dom de revelação, dom de visão, dom de cura, de poder, manifestem-se na igreja, mas para a edificação, mas para demonstrar que temos uma comunhão íntima com Deus. É o fruto do Espírito na nossa vida que vai demonstrar. Isso é ser cheio do Espírito, isso é se encher a cada dia. E nós estamos vendo que a preocupação de muitos crentes hoje está deixando eles vazios. Alguns buscam e ouvem tanto zum, zum, zum e tanto comichão de doutrina nos ouvidos, que eles estão confusos. Quem está com a verdade? Quem está falando o que é verdadeiro? Vão para igrejas em muitos lugares, as pregações são pregações motivacionais, de autoajuda, de promessas, e ele sai com o ego massageado, com o ego cheio, dizendo: eu sou importante, eu sou muito, eu sou, e ao mesmo tempo não estão percebendo que isso é algo contrário à palavra de Deus, que Jesus disse que quem quiser ser meu discípulo tem que fazer o seguinte: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Dizem, você tem que juntar dinheiro, tem que ser rico, porque Deus vai te abençoar e vai te dar muita coisa e você vai prosperar, e a pessoa sai feliz. E Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros da terra, onde o ladrão rouba, a traça rói e o ferrugem come. Ajunte para vós tesouros dos céus. Aleluia! Isso é o verdadeiro evangelho. Quer saber outra coisa? O evangelho pregado com Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Paulo disse: quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem adulterava não adultere mais, porque agora vocês morreram para o mundo, para o pecado, e a vida de vocês está escondida em Cristo. Não é mais a sua vida, é a vida de Cristo em você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele fala no capítulo 26, do 19, versículo, diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Os que agora morrem em Cristo, amados, estão sendo agora, aleluia, como que preparados para esse momento da ressurreição. Nós, os vivos, estamos sendo preparados para a transformação. Como Paulo diz, no momento, no piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Nós, o que somos vivos, somos transformados e juntos estaremos encontrando Jesus dos ares. Aleluia. E para sempre julgaremos com Ele. Aleluia. Aleluia. E essa esperança que tem que brotar em mim a cada dia, essa esperança que tem que brotar no crente. Verdade. Qual é a nossa esperança? É Jesus ou é a conquista da terra? Qual é a nossa esperança, amados? O que tem gasto os seus hormônios, os seus neurônios, o que você tem usado para pensar em que nessa terra? Conquistas? Deus pode abençoar você e abençoa a mim,
Nós podemos dizer: somos prósperos em Jesus, não temos falta de nada, o Senhor nos dá tudo o que precisamos, o Senhor tem nos dado a bênção da vida, da saúde. Oh, louvado seja Deus! Isso é prosperidade. Agora, pastor, prosperidade, se eu pudesse ter 1 milhão de ienes na conta, seria próspero. Ok? E se Jesus vier buscar a igreja agora, para que serve 1 milhão de ienes? Em Colossenses 13, o que Paulo falou? Se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês estão mortos e ressuscitaram com Cristo, então não olhem para as coisas da terra mais, são passageiras, são efêmeras, olhem para os céus, que são eternas. Verdade. Onde nós estamos olhando, amados? Para onde nós somos levados? Eu postei inclusive no Facebook uma reflexão a respeito disso. Essa geração foi mentorizada por esses pregadores e profetas da prosperidade, com esse evangelho humanista. E eles então estão tão preocupados e ávidos em conquistar coisas nessa terra, que estão esquecendo das coisas celestiais, nem estão ligando mais. De que adianta, amados, eu poder chegar aqui para você e contar muitas bênçãos que Deus fez e prosperou minha vida, para convidar você? Dá a impressão que eu estou até fazendo uma pirâmide também aqui. Eu fiz isso, conquistei, você também vai conquistar. Se você chamar tantas pessoas e ganhar tantas pessoas, 3 mais 3, e você vai conquistar, vai aumentar, e depois nós vamos fazendo assim, é um pirâmide. E dá a impressão que isso te eleva. E sabe qual é a disputa? Para ver quem ganha mais pessoas. Para quem? Para Jesus? Não, talvez para o grupo. Talvez para aquele momento. Talvez para trazer para dentro da igreja um grupo de pessoas que foram conquistadas, ameaçadas e dizendo: não desista mais, se desistir, Deus vai pisar com você, você pode ser destruído, o diabo pode tirar sua vida, ele vai acabar com você. E é essas ameaças que mantêm a pessoa na igreja. Tem pessoas que falam para mim: eu queria sair de lá, mas estou com medo que se amaldiçoam. Uau, isso não é evangelho, amados. Isso é chantagem. Evangelho de Cristo traz liberdade. Evangelho verdadeiro traz paz no coração. Evangelho verdadeiro tira o medo, aleluia. O líder que prega o verdadeiro evangelho não tem medo de perder crente, porque o crente que é verdadeiro, ele quer o alimento sólido da palavra de Deus, e ele não foge, aleluia, porque a palavra de Deus é poder de Deus, e a gente prega a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, ele falou: muitos que estão no pó da terra ressuscitarão. Uns vão ressuscitar para a vida, outros para a morte, para a condenação. Ele está dizendo que tem 2 ressurreições. Porque a Bíblia diz que nessa primeira ressurreição, quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses, ele fala que essa ressurreição, Paulo também fala em 1 Coríntios 15, o corpo que é mortal tem que se revestir de imortalidade. O que é corruptível tem que se revestir de incorruptibilidade. E aí então estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa. Essa é a verdade da palavra. É isso que eu tenho que aguardar com ansiedade. É isso que eu tenho que desejar a cada dia. É isso que eu tenho que também pensar, que vocês devem estar em casa pensando, e estão preocupados muitas vezes com o salário, preocupados com o dia de amanhã, se a fábrica tem emprego ou não. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: o fiel é o Senhor e a sua palavra. Aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, a Bíblia diz que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, que as suas folhas não caem, e que tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Mas também diz que não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento dispersa, as folhas secas. Nós temos que pensar nas coisas de cima, temos que entender que Deus cuida de nós aqui da terra, de tudo quanto precisarmos. Jesus falou em Mateus 6,33, que se a gente está preocupado com comer, beber ou vestir, a gente deve olhar para as aves dos céus, que elas não plantam, não ajuntam celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Se está preocupado com o que vai vestir, olhe para os lírios do campo, as flores, e veja bem que aqui no Japão dá para a gente admirar muitas flores, é verdade? E a gente fica extasiado de ver a beleza das flores. Deus falou: está vendo? Deus veste assim uma pequena erva dessa, de manhã nasce, à tarde murcha e vai para o fogo. Mas será que você vale menos do que um pardal? Será que você vale menos do que uma erva? Portanto,
Se você quer e sabe que precisa dessas coisas, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas será acrescentada. Aleluia! Aleluia! Isso aqui é a esperança do crente. Jesus é o estibão na minha vida. Ele é o primeiro. As minhas necessidades e prioridades, o Senhor sabe. A minha prioridade é Ele, então Ele cumpre e sana as minhas necessidades. Quem vive isso, vive a fé, vive os milagres. Acontecem as coisas tão fáceis da vida da gente. Uma coisa é você correr atrás, outra coisa é as coisas virem a você. Você entende? Uma coisa é você querer correr atrás do emprego, outra coisa é as pessoas procurar você para trabalhar. Então, se você confia no Senhor, é Ele que vai fazer as bênçãos te acompanhar. Não vai precisar você correr atrás da bênção. E essas coisas que Deus promete. Mas porque isso, amados, não é e não deve ser as nossas prioridades. A minha prioridade está preparado, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. E eu quero que Ele me ache cheio, a minha azeiteira cheia, com o meu corpo cheio, o Espírito Santo abundando em mim. Aleluia! E quando Jesus vier, eu vou vê-lo, eu vou ser transformado. Esse corpo vai ser transformado num corpo glorificado. Eu vou olhar e vou ver Jesus, vou ver os santos ressuscitando. Eu vou estar subindo com eles para as nuvens, e Jesus vai estar esperando a gente, e os anjos de um lado e de outro. Rejeitou a injustiça, deixou os prazeres da vida, os prazeres da carne, por causa de Jesus, e agora o galardão vem, a promessa se cumpre, nós somos arrebatados, o Senhor Jesus nos espera nas nuvens, e subiremos com Ele para as bodas. Oh, que dia faustoso esse dia maravilhoso de encontro. Essa profecia está se cumprindo, é o próximo episódio das profecias de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A ressurreição do justo, amados, ela se dá em 3 momentos. Primeiro, foi Jesus no Calvário, quando os mortos se levantaram dos túmulos, quando Ele foi crucificado. Mateus 27, 52. Ali, nenhum outro evangelho relata, e é muito rápido isso, mas a gente, para entender essa passagem, tem que ir para o Velho Testamento. E quando o sumo sacerdote, no domingo de Páscoa, pela madrugada, ele pegava os primeiros feixes de milho, os primeiros feixes do trigo, isto é, os molhos que os fazendeiros traziam para ofertar ao Senhor como as primícias da colheita. Jesus, como nosso sumo sacerdote de nossas almas, Ele tinha que também fazer isso diante do Pai, porque isso, o Velho Testamento apontava para o que Jesus iria fazer e cumprir. Jesus então pega esses mortos que ressuscitaram, vai até o céu, aleluia, como sumo sacerdote da nossa alma, apresentando o seu próprio sangue, não sangue de animais, não oferecendo por si mesmo, mas oferecendo o seu próprio sangue, porque como ele não tinha pecado, não precisava oferecer sacrifício por ele, como os sacerdotes faziam. Mas ele agora apresenta o seu próprio sangue, e Deus recebe como o último sacrifício perfeito, e não mais a necessidade de sacrifício, aleluia. E agora Jesus apresenta aquelas almas ressuscitadas como a primícia das colheitas. Jesus foi o primeiro da ressurreição, foi a primícia de Deus, e Ele fez as primícias das almas dos mortos. Porque o sumo sacerdote fazia isso no Velho Testamento, tinha que se cumprir Jesus. Depois disso, vem a segunda parte da primeira ressurreição, que é agora no arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo ressuscitam, nós os vivos somos transformados e juntos encontramos com o Senhor. Mas a Bíblia diz que os outros mortos não ressuscitaram. Acabou a grande tribulação. A Bíblia diz que João vê muitas almas lá no céu. E ele pergunta: quem são essas almas? Ah, esses são os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 20. Eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, não negaram o nome de Cristo e foram mortos por amor à palavra. São mártires. Eles vão viver
e vão reinar com Cristo 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, primeiro Cristo, primícias, depois nós, na sua vinda, e agora, no final da grande tribulação, os que não negaram o nome de Jesus, mas vão morrer, vão ser torturados, perseguidos. E já está dando-se um prenúncio, porque isso que eu falei, que você já está para ouvir o galope dos cavalos do Apocalipse, um prenúncio disso na proibição de leitura da Bíblia, a prisão de pastores que estão pregando a palavra, que falam sobre homossexuais, estão sendo presos e proibidos de falar a palavra. Um país como o Brasil, que é chamado um país laico, que não tem religião, mas pode fazer bruxaria na televisão, pode fazer qualquer outro tipo de coisa, mas não pode pregar a Bíblia mais. E se você pregar a Bíblia, não prega nada que venha ofender outra classe de pessoas, que senão você pode ser preso. Então aí nós estamos vendo, amados, que já é o galope desse cavalo, a força que o governo está tendo. Pode ver que as pessoas juristas estão dizendo, se quebra a Constituição, o AI-5 e outros mais, se quebra todos os direitos das pessoas, mas está acontecendo e ninguém faz nada. A corrupção do país que é desvendada, mostrada para o mundo inteiro, a vergonha nacional que está acontecendo no nosso país agora, e quem deles está preso? Assumindo cargos grandes no governo. E quando um pastor assumiu uma comissãozinha ali do governo que não tinha nem lembrada, agora o Brasil inteiro se levanta para derrubar esse pastor, para tirar ele de lá, porque ele não está lá, não tem que estar lá, porque ele é homofóbico, porque ele é isso e aquilo. Por quê? Esse é o cavalo, é a força do cavalo. Todos os juristas, todos os juízes decentes e honestos dizem, ninguém pode fazer nada com ele está certo, está no direito dele. Mas o povo se levanta, e o governo também, e as pessoas também. Cuidado. Irmãos, vamos acordar. Já dá para ouvir o galope dos cavalos. Jesus está vindo buscar a sua igreja antes que ele domine completamente. Interessante que a ressurreição do ímpio só vai acontecer no final do milênio. Veja que até no final da grande tribulação, que depois que a igreja for arrebatada, 7 anos depois eles vão ressuscitar os que morreram sem negar o nome de Jesus, sem marcar a besta, nem o nome dela na testa, nem na mão direita, e nem adoraram a besta, nem a sua imagem. Eles vão ressuscitar para reinar com Cristo. Isso está na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, mas os outros mortos não reviveram até que o milênio se acabasse. Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Aleluia. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus também está ansioso por esse dia. Mas por causa de muitos ainda que estão disfarçados, estão perdidos, estão enganados, estão iludidos, mas que Ele quer que venham conhecer a verdade, Jesus está esperando. Mas vai chegar um momento em que quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, não tem mais tempo para esperar. Interessante que a ênfase é que Jesus dá aos seus seguidores a garantia de que eles estarão juntos novamente após a morte dele. Interessante que Paulo escreve lá em 1 Coríntios sobre o mistério. 1 Coríntios 15, 51, o mistério. Eis que vos digo um mistério. Sabe por que é mistério? Porque ainda não tinha sido revelado. Jesus revelou a Paulo e disse, nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos. Quando a palavra mistério é usada na Bíblia, amados, não se refere a algo misterioso ou difícil de compreender. Ela se refere a algo que Deus nunca revelou antes e que agora está revelando. E essa revelação aqui é o arrebatamento. Nem todos dormiremos, mas seremos todos arrebatados. No abrir e
fechar de olhos. Não será algo assim, começou a escurecer o céu, ficou cinzento, não, vai ser assim, ó. Não dá tempo de você dizer, ei, não dá tempo. Os que ficarem vão ouvir as notícias de acidentes nas estradas, carros desgovernados, trens, aviões e fábricas com máquinas travando e quebrando, porque o trabalhador desapareceu. E eles procuram onde está esse funcionário que deve estar dentro do banheiro, escondido, e não acham mais ninguém. Os hospitais, as maternidades, mães desesperadas e enfermeiras correndo atrás, onde estão os bebês que desapareceram. Vai ser um dia de muito terror para quem ficar na terra. E para os crentes que ficarem, será um dia mais terror ainda, porque ele vai dizer, eu sei o que é. Jesus veio e eu fiquei. Bem que o pastor me falava, prepara-te. Bem que eu estava avisado. Agora muitos vão ligar para os seus pastores. E o pastor vai dizer, eu sei, meu irmão, eu estava enganado. Eu enganei você contra o Evangelho. Eu queria segurar você na igreja, por isso que eu te prometia tanta coisa. Agora Jesus veio, nós estamos aqui. E agora? Porque eles também vão ficar. Se eu pregar o Evangelho para você, só para te segurar na igreja, porque eu quero que você, e eu preciso de você aqui. A mim, você é muito precioso, cada um de vocês. Mas mais precioso ainda é se vocês aceitam a verdadeira e poderosa palavra de Deus, pregada com sinceridade e honestidade, para que você não somente venha para a igreja para fazer parte de uma comunidade evangélica, mas que você venha para a igreja para adorar o Senhor Jesus e esperar por Ele, e a tua esperança esteja na volta de Jesus, e não para a conquista desse mundo. É aí que está, porque muitas vezes nos tornamos indesejados, ou até mesmo falam mal da nossa igreja por aí. Falam mal de graça, porque nós não falamos mal de igreja nenhuma, nós queremos que todos vão para o céu. Nós oramos pela igreja. Esse mês que nós estamos terminando agora, um mês de jejum e oração no mês de julho, é pelas igrejas do Japão, por todos os pastores, pelo ministério da nossa igreja, por salvação de almas. Porque é isso que a igreja, é para isso que a igreja existe, amados. É para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de arrependimento, o Evangelho de transformação de vidas, o Evangelho de mudança de vida, o Evangelho que leva você a ter compromisso com Deus e sua palavra, o Evangelho que leva você a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É o Evangelho que te leva a se arrepender dos seus pecados. É o Evangelho que te leva a você pensar, aleluia, nas coisas do céu. É o Evangelho que tem que fazer você ser confrontado com sua vida leviana, que você tem levado para que você se arrependa e não fique com os infiéis e sejam julgados junto com eles. É o Evangelho que tem que ser pregado para que você não fique fora das bodas do Cordeiro. Que a Bíblia diz que as 5 virgens imprudentes arranjaram azeite, se encheram e voltaram. Deixa-nos entrar, Senhor. Quem é? Somos a noiva. Não vos conheço. Estavam esperando ele. Por que ele não conhece elas? Porque não estavam preparados quando ele veio. Estavam tão preocupados com a vida. Eu me lembro muito da parábola que Jesus falou sobre os 4 tipos de terras que a semente foi lançada. O terceiro tipo de terra, amados, porque os 2 primeiros tipos não estão na igreja, não. Na beira do caminho, nem deu tempo de entrar a palavra, já as aves dos céus tiraram, que é os demônios. Satanás tira a palavra, diz que a pessoa se arrependa. O segundo tipo de crente, de pessoas que ouvem o Evangelho, aceita com muita alegria, fica na igreja alguns dias, mas quando vem a perseguição, o problema, ele vai fora e não volta mais. Esse é o que caiu entre as pedras. A semente caiu entre as pedras. Mas é o que caiu entre os espinhos que está na igreja. É aquela pessoa que ouve o Evangelho, aceita Jesus e sabe que é ali o lugar certo, mas ela está sufocada. Os espinhos, Jesus explicou para os discípulos, os cuidados da vida.
e os prazeres do mundo. Então muitas vezes nós ficamos divididos. Quando surge uma festa para a gente ir, ou ir ao culto à igreja, muitas vezes ficamos divididos quando nós temos que fazer alguma coisa e que temos que escolher entre ir ao culto ao Senhor ou fazer para aquele lugar. Então nós ficamos divididos e acabamos cedendo para o lugar, porque é mais prazer, é mais satisfação para a carne. Estamos sufocados pelos prazeres do mundo. Muitos irmãos aqui, por causa da necessidade de ganhar mais dinheiro, acabam achando empregos, e apenas isso muitas vezes é laço do inimigo. Mas as pessoas só acham emprego que vai trabalhar todo dia, o dia inteiro ou a noite inteira, e nunca vai ter tempo de vir à igreja. Então ele acha que é o único jeito, porque é o único emprego que apareceu. Ele não confiou, não esperou no Senhor e ficou em segundo lugar as coisas de Deus. Sabe o que acontece? Ele não tem tempo para Deus e vai esfriando a sua fé. E de repente ele percebe que não tem mais vontade nem de estar na casa do Senhor, porque já desacostumou-se em ir. Cuidado! Porque sabe de uma coisa, se você diz, pastor, e aí como vai fazer se eu não posso arranjar um emprego, que eu tenho mais tempo para Deus? Você não põe em prática a sua fé? Deus não tem promessa na palavra que se você buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, ele vai prover todas as coisas? Então faça a prova de Deus e diga, Senhor, eu quero ver Mateus 6,33 cumprir na minha vida. Eu vou dar prioridade à tua palavra. Eu não quero esse emprego que me impede de ir na tua casa. E eu vou abençoar e ser abençoado, porque eu quero estar. Porque sabe de uma coisa, manda a sua presença aqui me abençoa. E a sua falta tira a minha bênção. Você não sabia disso? Principalmente quando a sua falta é porque a gente sabe que você foi em outro lugar, que você podia dizer, não, eu vou para a casa do Senhor, a prioridade para mim é o Senhor e a casa dele. Você deixou de me abençoar? Deixou de abençoar algum irmão que queria e precisava ouvir uma palavra, tu ouviu você? Tem muitos irmãos que não vieram hoje, você sabe por quê? Talvez estão doentes, talvez estão com problemas, ou talvez não quiseram vir. Ok? Nós não vamos julgá-los, mas nós vamos orar a Deus por eles, para que Deus tire todo engano, embaraço da mente deles. Deus é justo, é fiel e é verdadeiro, e Ele cumpre a sua palavra, ela é poder. E quando Ele diz que vai sustentar você e a sua família, se você der o primeiro lugar para Ele, Ele vai cumprir sua palavra, porque Ele é fiel, amém? Amém. Não tema. Porque Deus... Nós estamos tão ocupados com eles que não temos tempo de pensar no quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Oh, meu Deus. Paulo diz que quando essas coisas acontecerem, isso é, a trombeta soar, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Então a última trombeta é uma expressão que muita gente fala, tá vendo? A igreja vai passar pela grande tribulação, porque a última trombeta só vai tocar no final da grande tribulação. Não. Essa trombeta que está falando aqui é uma referência ao momento que Deus está falando, acabou a graça. O tempo da graça fechou. O tempo da igreja cessou. Quem ficar na grande tribulação não é mais igreja. Essa igreja que está sendo constituída agora, amados, que está aceitando e até elogiando o Papa e se misturando com os católicos e misturando com outras religiões, essa é a igreja que vai ficar, a igreja apóstata, é a igreja que Jesus já tem falado, por causa da fé que vai se esfriar, as pessoas iam se misturar, as pessoas estão sofrendo comichão de doutrina nos ouvidos, tem muitos crentes que vivem na internet procurando mensagens e ficam ouvindo as mensagens, nem sabem a procedência dessas mensagens, estão com a cabeça confusa, porque ouvem palavras diferentes, porque não conhecem a Bíblia, ficam ouvindo de um e de outro pastor, palavras que muitas vezes são heresias, e acabam se confundindo, e Jesus falou, sofreriam comichão de doutrina nos ouvidos, eles ficariam confusos, e não sabiam qual a igreja certa, qual a igreja mais certa, errada, eu estava nessa igreja, mas está acontecendo isso, eu vou para aquela igreja, e fica indo, e não sabe, amados, o evangelho, a palavra de Deus não confunde. Se você não conhece a Bíblia ainda, não estudou, então não busque conhecimento em lugares que são perigosos. A internet tem muita coisa boa, mas tem muito lixo e tem muita coisa diabólica.
sementes malignas que serão semeadas na sua mente e você se confundirá. Se você quer ouvir alguma mensagem, escolha um pastor que pelo menos você saiba que ele é palavra de Deus. E ouça a mensagem, confira, seja bereano, confira o que ele fala com a palavra. Não é porque ele é ungido do Senhor que não está proferindo mentira, porque Satanás também é ungido. Ele é aquele ungido. E Deus não se arrepende da sua unção, só que condena o ungido também. Como condenou Satanás e aqueles que seguem a ele. Ele que vive de mentira também irá para o mesmo lugar que Satanás foi. Eu sou ungido do Senhor, mas eu tenho compromisso com Deus e sua palavra. Eu não me julgo dono de razão, nem de verdade, nem de saber. A minha razão e a minha verdade está aqui registrado. Eu prego, eu confiro, e eu oro e peço, confira também. Se alguma coisa eu falar que você vê que não está de acordo, por favor me avise, que eu não quero sair daqui. Ela é a lâmpada para os meus pés, ela é a luz para os caminhos. Saiu daqui. Muitas vezes são caminhos tortuosos, são atalhos perigosos. Nos leva à confusão e a ficar perdido. Quem mora no Japão sabe muito bem o que é pegar atalho, né? Muito bem. Vou por aqui que sai lá. Você sai em tanto lugar, mas mesmo lá. Não é verdade? Não sei se você já tiver experiência. Eu já tive muitos. Eu e minha esposa viajamos em torno de 30 mil quilômetros por ano no Japão. E a gente já pegou muitos atalhos que a gente se arrependeu. Ok? Então veja bem, amados. É perigoso a gente estar pensando que está certo e está errado. Essa trompeta tocada seria, acabou a graça, agora começa outro período, acabou o tempo da igreja. O tempo da igreja começou no Pentecostes e vai terminar na volta de Jesus no arrebatamento. Acabou, a igreja é isso aí. A noiva de Cristo está sendo adornada pelo Espírito Santo que está preparando a noiva. Assim como aquele mordomo de Abraão foi buscar Rebeca para Isaac, assim também o Espírito Santo está preparando-nos para entregar ao Senhor Jesus. Aleluia. Está adornando a igreja do Senhor. E Ele em nós, nos enchendo, estamos muito parecidos com Cristo, porque Cristo em nós, esperança da glória. Paulo disse, eu sofro e gemo com dores de parto, até ver Cristo gerado e formado em nós. É essa a função da igreja, do pastor, do ensinador, gerar Cristo através da palavra, dentro dos crentes, para que você não pareça mais com você. Você vai para a fábrica, você vai para qualquer lugar, você parece com Jesus, para que Cristo seja gerado em nós. E Paulo está falando isso. Interessante que quando nós percebemos isso, amados, nós notamos uma coisa. Paulo conclui o seu ensino, amados. Eu também vou concluir minha mensagem sobre o arrebatamento, dizendo: portanto, o Senhor mesmo dará a ordem, sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, e juntos nos encontraremos com Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele disse: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Vitória. Cristo desce, o cristão sobe. A vida dele está próxima. Os cavalos estão, sabe, no tempo do Egito. Quando o faraó liberou o povo de Deus por causa da morte do primogênito, o povo de Deus saiu. O faraó se arrependeu de ter liberado o povo e saiu com o seu exército atrás do povo de Deus. E o povo de Deus ficou meio apavorado porque viu o tropel dos cavalos de faraó, lembra? E o mar estava à frente, o exército de faraó estava atrás. E agora estavam perdidos, eles estavam vendo que não ia dar.
Mas Deus, aleluia, disse a Moisés: toca na água para sua vara. Marcha. Sabe, amados, o medo faz a gente parar. O medo das coisas que estão acontecendo faz a gente ficar confuso. Mas Deus está perguntando: o que você tem na sua mão? Nós temos a palavra de Deus. Então usa. Bate na água. Moisés usou aquela vara. O mar se abriu. Eles passaram com pezinhos chutos por dentro do mar. Alguém quis já dizer que esse lugar onde o povo passou, em certa época do ano a água baixa tanto que dá para passar a pé? Ok. Ele tornou um milagre maior ainda, porque Deus afogou o exército inteiro com cavalos e carros dentro dessa poça d'água. Toda vez que as pessoas tentam desacreditar a palavra de Deus, eles ficam rodando igual palhaço, só falta colocar o negócio vermelho no nariz. E a palavra de Deus, amados, vai ficar, as pessoas vão passar, e a palavra de Deus vai permanecer. Amém. E é interessante que, da mesma forma está acontecendo agora, nós já podemos ouvir o tropel dos cavalos do Apocalipse. Porque tudo que a Bíblia diz que vai acontecer no Apocalipse está começando a ter um modelo agora. A perseguição, o pecado desenfreando-se, o governo instituindo o pecado como lei, que vai acontecer igual no povo de Samaria e o povo de Israel, quando Acabe reinava em Jezabel também. Ele estava a ponto de instituir a adoração a Baal em todo o reino de Israel, e Deus não vai ficar quieto com essas coisas. Os profetas de Baal vão morrer. Os profetas de Azera também. Aleluia! E nós vamos poder cantar como Miriam no final, na saída do Mar Vermelho: só o Senhor é Deus. Aleluia! E vamos ver de novo a glória do Senhor. A igreja do Senhor não vai se contaminar. Jesus não veio buscar uma igreja mista. Ele veio buscar uma igreja pura, imaculada. Aleluia! Uma igreja que mantém as suas vestes brancas. Uma igreja que renunciou ao mundo, o seu pecado, as suas ofertas. Uma igreja que teme ao Senhor. E breve está chegando esse dia para nós. Queira isso, deseje isso com toda a sua alma. Se alguma coisa do mundo tem te elevado à mente, se algumas coisas têm confundido você, abandone tudo isso, fique com a palavra de Deus, porque ela é, a palavra em si, ela é poder. Não ouça nada, não aceite nada que não venha daqui. Porque esse é o nosso navigation. Essa é a nave do carro que leva você para o lugar onde você quer chegar. Se quer chegar ao céu, então aqui está a nave. Você paga tão caro numa nave, a gente precisa dela. Eu viajo muito, preciso dela demais. Eu uso muito a nave do carro para poder chegar no lugar que eu quero. Porque os lugares mais curtos, pelo menos, ela me deixa perdida. Mas a palavra de Deus, ela não vai mudar. Ela não vai, mas precisa ser pregada como ela é. Eu não preciso inventar nada na palavra de Deus. Eu não preciso ajudar isso aqui. Eu não preciso criar novas revelações, novas visões. Não, eu não preciso, porque isso aqui não é a mais velha, mas cada vez mais nova revelação de Deus está sempre aqui, porque ela não passa, ela não muda. Aleluia, o mundo muda, as coisas mudam, mas a palavra permanece a mesma. Deus não tem nova revelação. Aqui está a revelação de Deus para nós. Aleluia. Interessante, acabando, terminando aqui. A ordem do Senhor Jesus, amados, dada a palavra de ordem. Essa ordem do Senhor Jesus é para que o túmulo entregue os mortos que estão lá, que são dele. Aqueles que morreram na fé em Jesus Cristo, os nossos irmãos que estão sendo mortos nas Coreias do Norte, torturados, passando fome, por não negar a sua fé. Os irmãos estão morrendo nesses países muçulmanos e de perseguição. Oh, aleluia, estão sepultados. Mas nós vamos vê-los ressuscitados, triunfantes como mártires do Senhor, porque não negaram o nome de Jesus.
não são como nós que temos liberdade, temos tudo, e por causa dessa liberdade acabamos que ficamos sossegados e demasiadamente desleixados com as coisas de Deus na nossa vida. Não levamos a sério. Vamos à igreja quando temos tempo, quando não tem nada mais importante para fazer. A ordem do Senhor Jesus é que os túmulos entreguem os seus mortos, os redimidos. A expressão voz do arcanjo é usada porque os anjos são mensageiros de Deus, aqueles que executam a vontade de Deus. A expressão a trombeta é anúncio da chegada da realeza. Quando o rei ia chegando, a trombeta tocava, aí o rei vinha chegando. Quando as trombetas tocaram, é sinal que o nosso rei está voltando, o nosso rei está chegando, e só vai ouvir essa trombeta quem é súdito desse reino, quem está na verdade desse reino, quem está esperando por esse reino, quem está aguardando o seu reino. Glória a Deus. Aleluia. Paulo confirma que tanto os mortos em Cristo como os vivos serão instantaneamente arrebatados nas nuvens a encontrar com o Senhor. Sabe, não vai ser uma coisa temporária. Segundo alguns estudiosos, e a gente vê na palavra de Deus, o primeiro lugar que a gente vai é para o tribunal de Cristo. Não para ser julgado se vai ser salvo ou não, mas para cada um receber, como ele diz, eu venho sem demora e trago nas minhas mãos o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então o cristão tem obras para galardão, não para a salvação. E Jesus vai entregar a cada um de nós pelo trabalho que fizemos para Ele. E depois que termina esse tribunal de Cristo, esse julgamento para dar ou não galardão às pessoas, mas todos estão salvos, aí nós agora vamos para o salão, a sala do banquete. Quando Jesus falou um dia para os discípulos: só beberei de novo do fruto da vida o dia que eu voltar a estar com vocês. É as bodas do Cordeiro. É a união final entre a igreja e Jesus Cristo. E a Bíblia diz: nunca mais haverá lágrimas, nem choro e nem dor. Tudo passou. Acabou. Agora somente gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. O Senhor cumpre a sua palavra. Por isso, amado e amada, se alguma coisa deste mundo está ocupando muito a sua cabeça, se o seu tempo tem sido muito mais procurando as necessidades da vida, os prazeres do mundo, renuncie isso hoje, por uma causa maior e melhor, que é você estar realmente esperando sim a volta do Senhor para ir com Ele para a glória. Vamos ficar em pé. Jesus está voltando. Falamos no começo da mensagem que é o próximo acontecimento do programa profético de Deus, o arrebatamento da igreja. A questão é: estamos preparados para isso? E é interessante que a Bíblia tem muito mais informações sobre a grande tribulação, porque a partir do capítulo 5 de Apocalipse até o 19 é a grande tribulação. O 20 já é o final. Sabe por quê? Infelizmente muitos crentes vão ficar na grande tribulação porque não se prepararam, e eles vão precisar ter essas informações para saber. Não se deixar levar, nem marcar o nome da besta na mão nem na testa. Só que ele não vai poder trabalhar, ele não vai poder comprar nem vender, ele não vai poder fazer nada, porque vai ser substituído os cartões de crédito e o dinheiro não vai existir mais. Tudo será naquele lugar aqui. Falam de chip, falam de tanta coisa. Eu não sei se é. Eu prefiro não adiantar nada, porque a Bíblia não adianta nada. A Bíblia diz exatamente o que vai ser. Pode até ser que seja ou não, mas o importante é que você vai ter alguma coisa na mão direita ou na testa. E por que a Bíblia falou na testa? Imagina você se a Bíblia tivesse dito que seria na mão direita e alguém não tivesse a mão direita. Não?
Mas testa eu não conheço ninguém que não tenha. Então a palavra de Deus, amados, ela não deixa nada fora. Por isso, vamos preparar. Está prontos. Jesus quer voltar e quer levar você e eu. Por que ficar com coisas passageiras? Por que negligenciarmos tão grande salvação? Por que negligenciarmos o descanso do Senhor? E o escritor aos Hebreus adverte os hebreus da época que estavam sendo perseguidos e estavam a ponto de desistir da fé. E o escritor aos Hebreus disse assim: olha, não negligencie essa salvação, como os vossos pais fizeram no deserto e não entraram no descanso do Senhor. Morreram nas areias do deserto. Ficaram. Não entraram em Canaã. Morreram. Não façam como seus pais. Não vamos fazer como aqueles que desistem, que param, que voltam atrás. Vamos permanecer na fé. Jesus está voltando. E Ele quer buscar uma igreja vitoriosa, santa, pura, imaculada, que é a sua noiva. E assim como Isaac, quando estava no campo, Rebeca chegando, ele saiu da sua casa e foi até o campo buscá-la para levá-la para a tenda do seu pai. Assim também Jesus vai fazer, vai sair lá do céu, vem na nuvem e volta levando a sua noiva, a sua Rebeca, esperada.